A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 19 de abril. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa paciência comigo, com o programa, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa região. E hoje, quem acompanha o programa há muitos anos sabe que em período que antecede as eleições municipais, o Pensando retorna com um tema recorrente voltado para essas eleições. Nós sabemos que as eleições estão se aproximando rapidamente, pois estamos há pouco mais de 5 meses das eleições de 2024, que serão realizadas em 6 de outubro. E as conversas nos bastidores estão acontecendo principalmente em relação à chamada nominata para candidatos a vereador. Eu sei que tem coisa complicada aí. Eu sei que tem nome que está aparecendo em mais do que um nominato. Essas coisas costumam acontecer mesmo. Só que o período de inscrição, mudar partido, se inscrever em partido, ou trocar de domicílio, já se foi, né? Se foi em 6 de abril passado. Mas as eleições no tocante a vereador estão bem quentes aí, mas estranhamente, em relação às majoritárias, né, para prefeito, elas estão bem frias, principalmente se nós pensarmos no frenesi que ocorreu em 2020. Né? Essa semana mesmo eu encontrei com um personagem bem ligado aos partidos políticos e estava me comentando isso. Enfim, então o citado recorrente, voltando ao nosso Por Onde Anda, né, é uma ocasião que eu converso com um político que já exerceu cargos eletivos, mas atualmente está afastado desses cargos. E por que eu convido esses políticos? Em primeiro lugar, porque quando eles estavam nesses cargos, eles prestigiaram sempre pensando na Friburgo, tá? E em segundo lugar, é para saber se eles têm pretensões a ter o nome deles nas urnas em 2024, ou mesmo como avaliam o quadro no momento, o atual quadro político, né? Até porque são pessoas experientes, já vivenciaram lá diretamente e continuam aí vivenciando, né? E esta noite eu estou recebendo um nome friburguense que já exerceu o cargo de vereador por 3 legislaturas, se não estou enganado, cargo no executivo, tanto municipal quanto estadual, e já foi candidato a prefeito. E é um conceituado profissional na sua área de atuação. Quem é antenado na política friburguense certamente já sabe quem é este convidado. Quem não conseguiu identificá-lo, vamos esperar um pouquinho, porque eu tenho aqui de sempre meus recados iniciais. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma tradição do Pensando na Friburgo que está sendo mantida. Por onde anda? O que eu vou conversar com vocês? É aquela costumeira frase, que eu sempre procuro trazer uma frase que tem a ver com o tema do programa ou com algum lembrete que eu vou falar aqui. E essa tem muito a ver com, não é um lembrete, uma homenagem que eu vou prestar. Quem disse essa frase foi Thomas de Kempis, um monge e escritor alemão que viveu entre os séculos 13 e 14. Esse homem já foi embora há muitos anos, mas ele deixou essa frase: Deus protege e liberta o homem humilde. Tá? Eu considero a humildade uma virtude essencial no ser humano. Quando eu falo humildade, não quero dizer ser humilhado, são coisas diferentes. Mas é uma pessoa humilde, é uma pessoa que trata com respeito os demais, que não tenta se impor, que não faz questão de aparecer. Ela, na humildade dela, ela produz muito. Então fica essa frase: Deus protege e liberta o homem humilde. Eu peço para o Marconinho, que está sempre me ajudando, colocar aí no ar a vaquinha em favor da Juliane Ecker, que irá vestir a camisa amarelinha da nossa seleção brasileira de bolão, que irá disputar o Mundial agora em maio na Alemanha, né? É o nome da nossa cidade, vestindo a camisa amarelinha da nossa seleção brasileira. Então é o que eu chamo da Nova Friburgo vem dando certo. E eu sinto orgulhoso quando a gente vê um friburguense, digamos, em atividades tão importantes. Muita gente não conhece o bolão, mas o bolão é um esporte praticado muito no sul do país, e aqui em Friburgo tem 2 expoentes, que é a Sociedade Esportiva Friburguense e o Nova Friburgo Clube.
Ela é jogadora do Nova Friburgo Country Club, tá? E ela está precisando de ajuda para ir representar o Brasil, né? A nossa camisa, seleção brasileira lá na Alemanha. E o outro eu vou pedir para o... Pode deixar passar, mas bota aquela foto que está aí no ar para mim. Não, não é essa não. Essa eu não vou falar hoje dela não. Eu vou falar essa aí. Deixa essa foto um pouquinho, eu vou falar. Eu no último domingo, dia 14, eu, pelo menos entendo assim, Nova Friburgo perdeu um grande amigo, um grande benfeitor, que ajudou inúmeras pessoas, não só com seu trabalho, mas também ajudando pessoas a adquirir materiais de construção, a ajudar. Ele fazia questão de ajudar. Era uma pessoa extremamente humilde, eu estou falando em humildade, ele era muito humilde, uma pessoa simples, extremamente generosa com as pessoas. Eu conheci o Chico desde os anos 60, vocês estão vendo, é o nosso querido Francisco Barro, o Chico Barro, né? Eu conheci ainda lá nos anos 60, né? A família dele trabalhou para o meu pai. E o fato dele, eu fico até emocionado de falar dele. Esse reconhecimento da pessoa que ele era, eu vi lá no velório do corpo dele na última segunda-feira. Inúmeras pessoas aí, simples do povo, claro, muita gente também conhecida, do meio político, empresários, etc. Mas ele foi reconhecido lá, uma pessoa boa que ele era. E olha que ele poderia ter uma empáfia, né? Porque, lamentavelmente, muitos que nem chegaram perto do que ele conseguiu, tem. Afinal, ele, através do voto, conseguiu 6 mandatos na Câmara de Vereadores. Isso não é pouco. Tá? Eu estou do lado de um personagem da política friburguense que conseguiu 3 também, porque se ele quisesse mais, ele teria conseguido. Se ele quisesse mais na Câmara dos Vereadores. Mas eu estou falando desse meu amigo, agora saudoso Chico Barros, né? Ao longo desses 22 anos pensando, ele esteve mais de uma devena de vezes no programa, sendo que em março passado ele veio participar desse quadro, Por Onde Anda, onde eu conversei com ele sobre as expectativas dele. Ele tinha expectativas em relação à eleição de 2024, que eu não sabia que ele estava doente. Até recentemente eu encontrei ali no PLC, onde eu moro, e ele estava vindo da residência de um filho dele ali naquela região, ele já doente, mas nem parecia que estava doente. Aquele jeito dele, sempre alegre, me abraçou. Enfim, eu acostumava muito a encontrá-lo pelas ruas da cidade. E sempre rolava um abraço carinhoso, um gesto carinhoso. Chico, você vai deixar saudade de muita gente. E no meu coração certamente fico. E quem me avisou do seu falecimento no último domingo foi minha irmã. E toda a minha família sempre foi amiga da sua família, dos seus saudosos pais, do seu Henrique, a dona Nair, dos seus irmãos, parentes. Eu estive lá no velório seu, ando lá com irmãos, com o querido amigo Jacutinga, né, que é parente seu também, né, que já foi vereador. Enfim, Chico, meu carinho e meu respeito a você. Eu sei que você está acolhido no reino do nosso Pai. E aos seus familiares e meus sentimentos, tá bom? Mas vida que segue, né? E vamos ao tema da noite. Mais uma tradição do Pensando Nova Friburgo está sendo mantido Por Onde Anda. Para quem não conseguiu, mesmo com todas as dicas, descobrir quem é o meu convidado, eu recebo com muita satisfação. Ele também já teve inúmeras passagens pelo Pensando, inclusive lá no início, nos anos de 2002, Renato Abirramia. Prazer recebê-lo, Renato. Obrigado. É um prazer voltar ao Pensando Nova Friburgo. Uma honra para mim. Hoje estou aqui no seu programa e você falou do Francisco de Barros, eu não podia... Aliás, nós estivemos juntos lá no velório. O Francisco de Barros, eu tive 2 mandatos com ele. Era uma pessoa ímpar. Não tinha ambição nenhuma, ao contrário do que a gente vê normalmente, né? Sem nenhuma ambição, ele não tinha carro, não tinha nada, andava de ônibus. É uma figura que vai deixar saudades. Ele usava todo o dinheiro que ele ganhava para ajudar as pessoas. Ele ia fazer obra na casa de um, de outro. Pediram a ele, eu vou fazer um muro, ele vai lá e fazia.
Realmente, eu tive muitas passagens interessantes com eles, inclusive hiláricas, né? Tem coisas hilárias. Hilárico. Ele, uma vez lá na Câmara, falou o seguinte: eu não sei por que o Renato está como vereador. Ele é muito honesto para estar aqui. Falou isso, o pessoal quase comeu ele. Mas ele era assim. Ele era espontâneo. Espontâneo. E a gente gostava de conversar, porque é uma alegria sempre. Né? Então, uma perda enorme para Nova Friburgo, para a política de Nova Friburgo. Nós temos que nos mirar no exemplo dessas pessoas assim, com espírito alegre e combativo, lutando pela população, principalmente a mais carente. Francisco de Barros... Deixa boas recordações. Eu não digo saudade, não. Eu prefiro dizer que vai deixar 2 recordações na minha Sem família. nenhuma dúvida. Foi um amigo querido da nossa família lá dos anos 60, ele e a família dele. Mas, Chico, que realmente aqueles que irão se candidatar a vereador têm um pouquinho de Chico Barros no coração. Renato, você, além de ser um respeitado, conhecido médico, você tem uma carreira política bem conhecida por grande parte da população friburguense. Eu não posso dizer todos, porque como você ficou um período afastado os telespectadores mudam, né? Aparecem novos, né? Lógico. Então, eu acho que a gente vai fazer um pouco um revival da sua atuação em vários momentos da sua política. Vamos começar falando da sua atuação no Legislativo friburguense. Quais as marcas que você acredita que você deixou na Câmara lá, a importância da sua passagem por lá? Na maior parte das vezes, tive 3 mandatos, como você falou, eu era um vereador de oposição, então eu lutava para defender as minhas ideias, defender os interesses maiores da população. Eu era um político, não era político tradicional, né? Eu não gostava de fisiologismo, assistencialismo, realmente era uma repulsa que eu tinha para esse tipo de atuação, e procurava defender a população. E aí você falou, eu realmente, nesses 8 anos, eu me dediquei à saúde, à medicina, integralmente, né? Integralmente. E, infelizmente, o que eu estou vendo me obriga, eu nunca deixei de me revoltar, eu nunca deixei de brigar pelo que eu acredito. Você sabe, você me conhece há muitos anos, eu sempre procurei defender, né, uma vida digna para as pessoas, inclusive uma saúde, né, e como está agora, né, nós descemos a ladeira, estamos eu nem posso imaginar o que está acontecendo. Né? Mas lá na Câmara, na sua passagem, o que você considera de mais marcante que você deixou lá? Marcante, durante 2 mandatos que eu tive, eu fui ser secretário de saúde. No primeiro, eu tinha sido chefe do Serviço de Medicina Social do INAMPS, é um cargo federal, né? E nós fizemos... Isso eu nem citei, você também exerceu um cargo federal. Um estadual anterior, que eu fui diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Braun, na época era do Estado, e tinha uma importância muito grande, né? E eu fui encarregado de transferir da Augusto Cardoso para a Plínio Salgado, aquelas novas instalações, né? Que hoje já são velhas, antigas. Hoje já são velhas, Mas vai ser reformado. Mas já foram novas, né? Já foram novas. Tinha até um auditório lá para a gente fazer reuniões científicas, fazia educação continuada. Acabaram com o de auditório, é um negócio que eu não consegui entender. E houve uma mudança, porque passou para o SUS, né? E eu fui 2 vezes secretário de saúde, né? Eu acho que a primeira vez eu fiquei mais tempo, fiquei 1 ano e 4 meses. Aí incorporei o SASE à saúde, criei uma policlínica lá. Eu tinha alugado o SASE quando fui chefe do INAMPS, e para o INAMPS, né? Porque nós tínhamos a metade dos médicos que passaram no concurso não tinham lugar para trabalhar. Aí o INAMPS passou a ter um atendimento muito bom. E nessa primeira vez que eu exerci a Secretaria de Saúde, foi no governo do Dr. Heródoto Viana de Mello, e nós realmente fizemos uma revolução. Tanto é que eu fui por Sem Censura, da TV Brasil, mostrar como nós terminamos com as filas em Nova Friburgo. Não tinha mais fila, acabamos com as filas, todo mundo era atendido no mesmo mês, não ficava. Naquela época nós tínhamos 8 cardiologistas, 8. Quantos nós temos hoje no SUS? Tem a mínima ideia. Não tem nenhum. Tínhamos 3 reumatologistas, hoje temos nenhum. 5 ou 6 psiquiatras, nem lembro qual é a quantidade de psiquiatras que nós tínhamos. Hoje não tem mais nenhum. Então, isso aí, a cardiologia, por exemplo, eu acho isso uma aberração.
E eu tenho reclamado sempre. E você está me dando uma oportunidade para fazer essa reclamação. De que morre o friburguense? De que morre o brasileiro? Principalmente são as doenças cardiovasculares. Pelo menos 1/3 da população vai morrer de doença cardiovascular. Uma pessoa que tem, e nós temos um centro avançado de cirurgia cardíaca, de hemodinâmica no São Lucas, em convênio com o SUS, um convênio que eu lutei muito para conseguir, eu tive que ir lá no Rio, conversar com o secretário, não foi fácil, mas conseguimos. O paciente é operado, né, faz o procedimento, colocam ou uma válvuloplastia, ou um marca-passo, etc., ele vai precisar ter continuidade. Ele não ficou bom da patologia, ele tem que ter uma continuidade imediata. Ele vai para onde? Não tem. Paciente com insuficiência cardíaca, um exemplo, tem 2.000 pessoas em Friburgo com insuficiência cardíaca, 2.000. Não tem nenhum cardiologista no SUS. Isso aí é uma situação que não se pode mais admitir. Então, o que acontece com a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca mudou muito o tratamento. Desde a década de 90 começou a mudar a fisiopatologia, o conhecimento. A fisiopatologia é a mesma. O que mudaram foram os conhecimentos em relação à fisiopatologia. Era uma doença hemodinâmica e depois passou a neurohormonal. E hoje nós temos um acréscimo de medicamentos incrível na insuficiência cardíaca. A pessoa, estamos aumentando a idade, né? Nós estamos já com 80, 90 anos, as pessoas sobrevivem mais, né? As condições melhoraram. E essas pessoas ficam mais doentes e têm mais doença cardíaca, né? E têm mais insuficiência cardíaca. As causas principais, né? Hipertensão arterial, como 1/3 da população adulta tem, e doença coronária. Eles vão para o hospital, numa fase aguda, e vão para onde depois? 50% dessas pessoas, Modesto, ou morrem em 90 dias, ou reinternam, porque não tem atendimento. Isso eu não consigo entender. Não consigo entender. Reumatologia, né? Não tem nenhum reumatologista. 1 a 2% da população tem artrite reumatoide. E aí tem outras doenças autoimunes que têm que ser tratadas pelo reumatologista especificamente. Os avanços na especialidade foram enormes. Imunobiológico, as pessoas têm outra qualidade de vida. Não tem nenhum. Vamos para a psiquiatria. Acabaram com Santa Lúcia, tinha até que acabar, né? Porque existe o Ministério da Saúde quer terminar com os hospitais psiquiátricos, né? Isso é uma meta, mas tem que ter um substituto. Qual é o substituto? É um atendimento em nível ambulatorial de saúde mental. Friburgo não tem. Não tem nenhum psiquiatra no SUS. Depressão, ansiedade, doenças psicóticas, né? Esquizofrenia, suicídio, não tem amparo nenhum no SUS. Então, por isso, e por muito mais motivos, principalmente, como eu estou vendo, o atendimento lá no Hospital Raul Sertã, né, é uma coisa absurda que está acontecendo. Teve um dia que morreram 12 pessoas. Isso não existe, não existe. Falta de total de um atendimento adequado, não tem. Você vai lá, faz tomografia, ninguém... Mas, Renato, é você... uma coisa de louco, Eu nunca vi isso. E eu não vou ficar quieto. Você falou, eu lembro do famoso cartão verde, né? Cartão verde foi antes do cartão do SUS, não tinha cartão do SUS. Então, não você tinha, nós fizemos falou, aquilo. implantou, aquilo dava certo. Estava dando certo. A informática naquela época era incipiente. Não tinha ainda era essa cartão Cardex que fazia. O cartão, até com o telefone, a gente marcava consulta. E aí eu fui lá na TV Brasil para falar sobre isso, o pessoal não acreditou, mas como é que não tem fila? Falei, eu reduzi 50% do atendimento no pronto-socorro. 50% em um ano. Mas hoje, o atendimento no pronto-socorro, você vai lá, fica lá 10 horas para ser atendido. Mas é que está a história, quadruplicou o atendimento do... Será, isso aí, o que você... Você tem muito mais experiência, claro, você é do ramo, eu não sou, mas nós estamos falando de um fato que aconteceu há cerca de quase 30 anos. E a gente vem... Basta ver os últimos mandatos municipais, né?
que a gente vê que a reclamação da saúde tem muito a ver com a falta de médico. Mas eu não estava na Câmara agora, esse período, nesses 8 anos. Se eu tivesse lá na Câmara... Você acha que você ia botar a boca no trombone? Ah, mas aí eu não ia. Aí eu não ia ser entrevistado, você está me dando essa honra, mas eu não tenho essa... com mandato é diferente, completamente diferente. Você acha que eu ia ficar conformado de ver que não tem nenhum cardiologista no SUS, não tem nenhum psiquiatra, vendo o pessoal sofrer, o pessoal morrer lá no Raul Sertã? Não. Para mim, não. Enquanto eu tiver as condições cognitivas e de saúde, eu vou lutar pelo maior interesse da população, como eu sempre fiz e vou continuar fazendo. A gente vê vereadores falando até, saúde está isso, mas eles não dizem o que tem que fazer. É aí que está o problema. Foi essa oportunidade que eu tenho hoje, eu vou dizer como eu resolvo isso. Quer dizer, não é fácil. Eu vou dizer que de um dia para o outro. Tem algumas coisas imediatas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que eu faria, né? Eu tentei fazer isso. Quando o prefeito atual, ganhou a eleição, eu não apoiei o prefeito, né? Mas ele ganhou a eleição, eu sou do PDT, né? Não apoiei, o meu partido tinha um candidato, que era o Anderson, né? E eu apoiei o Anderson. Aí ele ganhou a eleição, eu tinha um conhecimento muito pequeno em relação a ele, não sabia. Eu via que ele falava mal do saúde, dizia que era horrível. Então eu falei, bom, ele deve ter boa intenção. A gente sempre pensa na boa intenção. Eu marquei uma reunião com ele, isso no intervalo entre a eleição e a posse. Estava me preparando, no dia ele marcou o local, a hora, ele mandou uma mensagem para a minha assessora, dizendo que ele não tinha um compromisso mais importante e adiou para um outro dia. Aí no outro dia, eu estava preparado para ir, ele mandou outro dizendo que ele não podia me atender, então ele tinha escolhido o secretário para mim conversar com ele. Quer dizer, de respeito, né? Falta de atenção. O que eu fiz na saúde aqui em Friburgo, ninguém fez, né? Será possível? Para administrar, eu vou fazer curso de administração hospitalar da PUC, no Rio. Eu ia segunda, terça e quinta, depois do expediente, e voltava de madrugada para aprender a administrar, né? Durante um ano. Eu fiz isso. Então, eu tinha um know-how, tinha capacitação já para fazer isso, e mostrei, né? Nos cargos que eu exerci, tanto na chefia do INAMPS, como na direção do Centro de Saúde, como na chefia da Clínica Médica do Raul Sertã, antes Santo Antônio, do São Lucas. Eu mostrei que tinha capacitação, capacidade, e a gente resolvia os problemas. Então, agora, o que eu ia propor a ele? Na época, agora piorou muito, né? Piorou. Eu falava mal do antigo governo, mas esse é muito pior. Colocar 2 médicos capacitados, tem que trazer até, né? Por dia, no Hospital Raul Sertã, no pronto-socorro. 2 médicos. Com capacitação, com experiência em emergência, experiência no Souza Guiar, no Miguel Couto, no Getúlio Vargas, experiência de campo, né? Porque hoje, mais de 80% que trabalham em pronto-socorro, daí incluem os hospitais particulares, não tem nenhuma experiência. Eu não consigo entender, eu não sei, você como engenheiro, pode ser, eu como médico, como é que você vai trabalhar no pronto-socorro e nunca tinha atendido medicina de urgência? Pode um negócio desse? Você consegue entender um negócio desse? Eu vou te falar com você que não pode, mas infelizmente isso está acontecendo em muitos campos da área técnica. Não, mas em medicina também. Só que a medicina tem um problema, a medicina lida com vida. Eu tinha um professor, o professor Monteiro Carvalho, até fui assistente dele. Ele dizia, em outras artes, quem erra, erra. Em medicina, quem erra, mata. Isso aí que eu tô falando. E aí, no pronto-socorro, se você tiver infarto e não for diagnosticado, ele vai morrer. Se ele tiver uma insuficiência cardíaca e dizer que é pneumonia, como a maior parte, infelizmente, está acontecendo, ele vai morrer. Se ele disser que não fizer o diagnóstico de uma embolia pulmonar, eu tive 3 esse ano, e foram para lá, e eu tive que intervir, vai morrer. Então, o que está a diferença entre a vida e a morte é ali no pronto-socorro. Hoje a medicina evoluiu tanto que um infarto do miocárdio, um acidente vascular encefálico, AVC, né, tem procedimentos imediatos, que não só o fibrinolítico, como até desobstrução arterial. Aí, no caso, é uma tecnologia avançada, mas o São Lucas, né? Então tem que transferir
E tem que primeiro diagnosticar, porque se não Se não diagnosticar, não adianta nada. né? A gente costuma dizer que é diferente das outras áreas. Na engenharia, você pode errar, mas dificilmente você vai matar, é mais difícil você matar alguém. Mas na medicina, se errar, é piloto de avião. Você não Piloto pode... de avião, se errar, bata no chão, errar, mata. todo mundo erra. Até a medicina é muito complexa. Né? Então, principalmente no... Eu estudo todo dia, estudo umas 3, 4 horas por dia. E quanto mais você estuda, mais você sabe. Eu vejo que eu não sei, eu tenho que estudar mais. Agora, esse pessoal que não estuda nada, eles não sabem que estão fazendo o negócio errado, porque eles não estudam nada, não têm nenhum conhecimento da evolução da medicina, e tem que ter. E o que acontece? O que eu sugiro? 2 médicos qualificados para ficar no pronto-socorro do Raul Sertã, independente da equipe. E esses 2 médicos vão passar a sua experiência para os que estão lá, porque nós temos que mudar esse enfoque. Né? Criar imediatamente o centro de estudos. É absurdo, Friburgo não tem centro de estudos. Educação continuada, isso não existe. Como é que pode um negócio desse? Ninguém se interessa por isso, então tem que criar um centro de estudos. Aí precisa de um presidente e uma secretária. E fazer encontros virtuais. E presenciais também. Mas virtuais, o pessoal tem que obrigar a participar. Na clínica médica e na cardiologia tem que ter um chefe. Na clínica médica tem que ter 2 para poder atender a demanda. Né? E aí com isso você vai reduzir, mas reduzir muito os atendimentos ruins, a falta de diagnóstico, reduzir a despesa. E a despesa lá, todo mundo que chega lá faz tomografia. Eu tive uma paciente agora, recente, que ela, 25 anos, eu tive que ligar uma opção de vezes para lá, falei com a mãe, falei com ela, isso, né, pelo telefone, agora tem telefone, a gente fala, né? Eles levam o telefone, e ela tinha um derrame pleural. Eles estavam dando antibiótico, furosemida, Lasix na veia, corticoide, não sei para que eles estavam. Aí eu fiz aquele esquema, quando a médica chegar, você passa para ela, e passou. Aí eu falei, cara, isso aí está errado. Ela tem uma tuberculose pleural, vocês fizeram 5 tomografias, 5 tomografias, meu Deus, não precisava fazer nenhuma. O raio-x ou o ultrassom, o ultrassom não caiu ainda no uso não, ainda está, mas o ultrassom é excelente para fazer diagnóstico de derrame. O que acontece? Eles fizeram 5 tomografias. O que a tomografia faz? Radiação ionizante. Efeito cumulativo. Então, essa paciente, com 25 anos, pode ter no futuro leucemia e câncer de mama. Quer dizer, não precisava fazer nenhum. Cada um uso indevido do equipamento. Nenhum. Então, agora, outra paciente, até todo dia, né? Uma até conhecida minha, antiga, estava com uma insuficiência cardíaca. Primeira vez que ela teve insuficiência cardíaca. Mandou o raio-x para mim. Falei, isso é insuficiência cardíaca, derrame pleural bilateral, cardiomegalia. Aí eu mandei a foto do encaminhamento. Fizeram uma tomografia dela. E eu tinha dito que era... Para que fazer tomografia? É o custo, né? É um exame caro, e fica caro os remédios também desnecessários, antibiótico, e isso é um negócio de louco. Antibiótico, 80% não precisam tomar antibiótico e tomam. Virose com antibiótico. Na Covid foi uma desgraça. Mais de 1000 mortes aqui em Friburgo. A maior parte dessas mortes eram evitáveis, se o atendimento fosse bom. Então, se quiserem resolver, resolve. Não resolve de imediato, mas algumas coisas imediatas. Não vai ter mais erro de diagnóstico no pronto-socorro e a UPA, atendimento virtual. Né? Telefone ou... Né? O atendimento virtual já está sendo muito usado no mundo para fora. Médicos, mas tem que ser gente experiente. E eles vão ter que ir lá. São 2, um vai... Então, no serviço público, dentro de pouco tempo, vai ser melhor ser atendido no pronto-socorro do Raul Sertã do que nos hospitais particulares. Vai ser muito melhor. Todo mundo vai ter que ir para lá, porque lá vai ter uma equipe treinada por esses médicos. Eu fiquei 2 anos no Miguel Couto, no pronto-socorro. Eu tinha uma equipe, né? Eu aprendi emergência em 2 anos. Né? Nos últimos 2 anos, tinha um concurso, a gente fazia. E agora os caras não fazem pronto-socorro. Mas o que eu estou te falando, a gente está observando, aí eu também tenho bastante experiência profissional, a gente tem notado, eu trabalho numa empresa que você tem vários, digamos, setores, né? De várias formações acadêmicas, né? O que a gente observa é que o pessoal está saindo, primeiro, um nível de formação, digamos... medíocre. Isso. Você não quer falar, eu vou falar. Então, medíocre. Isso aí. E segundo, chegam, digamos, sem nenhuma experiência, aqueles estágios que você fazia. Eu fiz 3 anos de estágio.
Aí chega o profissional, o estágio dele trabalhou 6 meses numa outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Entra no mercado de trabalho despreparado, aí aqueles mais interessados vão aprender, vão ser profissionais da prática. E os outros vão cair no mundo que não vão ter o que está como trabalhar. Exatamente. É uma semelhança com o que está acontecendo na saúde no Brasil. No Brasil, mas nós moramos em Friburgo, vamos tratar de Friburgo, infelizmente, no Brasil. Houve uma explosão de faculdade de medicina. O Brasil hoje é o país que tem mais faculdade no mundo, passou a Índia. Passou a Índia. Se pensou em quantidade, não em qualidade. Quantidade só quantidade. Depois de 6 anos, ele não tem a mínima condição. José Brito Jardim é um professor de medicina da USP, né? Ele disse que nenhuma faculdade, nem a USP, que é a melhor do Brasil, né? É considerada. Nenhum médico que sai formado tem condição de exercer a medicina. Você tem que fazer residência médica, 4, 5 anos, dependendo da especialidade. Tem que fazer. A maioria não faz. E tem 79 mil vagas. É só fazer, estudar 1 ano, vai passar no concurso de residência. Tem um crédito educativo, tem que pagar, sei lá o quê, e vai como? Então nós aqui em Friburgo podemos fazer uma forma de reduzir, minimizar esse prejuízo do aprendizado, né? Porque nós não podemos influir, né? Estão criando faculdades sem nenhuma condição. Né? A gente observa em todas as carreiras que tem universidade, faculdade de mais e ensino de menos. Exatamente, é isso que você falou e resumiu. Faculdade de mais e ensino de menos. Olha, impressionante. Essa semana mesmo, ontem, estou falando, nós estamos gravando o programa na quarta, ontem, eu e mais 2 colegas de trabalho, estamos precisando de um estagiário numa área, selecionamos 33 estágios que foram enviados para nós, normalmente alunos que estão no 6º período, já estão caminhando, passaram do meio, você para conseguir 6 é uma dificuldade. A maior parte não tem conteúdo nenhum. O que esse pessoal está fazendo lá? Na medicina você tem que ter essa educação continuada e a supervisão, porque às vezes você não conhece a pessoa, né? A atuação é que vai mostrar se tem ou não condição. Né? Isso tem que ter uma Mas você acha que isso está acontecendo hoje? Não, isso não acontece, mas é uma proposta, né, para minimizar. Eu não estou dizendo que vai resolver, porque você tem residência, já está no mercado de trabalho, ele não vai fazer residência mesmo, tem que ser prático. Aí acontece, faz-se o concurso só de prova escrita. E prova escrita. Não adianta, não examina o paciente. Os concursos que eu fiz o concurso para a Marinha, quando eu fiz o concurso, e ainda é assim, tinha prova escrita, prova oral, você tinha que examinar o paciente, ainda tinha psicotécnico, tem que ter psicotécnico, senão não dá, né? Para poder o centro ter condição. Para o Estado, naquela época eu fiz patologia, tinha interpretação de abrografia, hoje nem se usa mais. Tinha que interpretar, senão não passava. Né? Então, tinha que ter um exame prático. Sem isso, não tem como. Chega lá, como é que uma pessoa que sai com a teoria, chega lá, vai dar de cara com... Você não sabe... Eu fui professor... O paciente vai sentar na frente dele e vai fazer o quê? Eu fui professor da Faculdade de Medicina durante algum tempo, e no último ano, no internato, me botaram uma vez, você fica no internato nesse período e tal, e as pessoas formadas, já ia pegar o diploma já, último ano, internato, no 6º, último ano, e examinava o paciente, depois ia lá ver, falei, você vai fazer o que o ano que vem? Eu vou lá para o meu interior de Goiás, meu pai tem uma clínica, você vai assim? Você não vai fazer residência? Eu não passo na residência. Não passo na residência porque não estuda. Claro. Se estiver preparado, você passa. Passa, lógico. Tem vários cursos aí agora, não é fácil para passar a estudar, tem que estudar um ano. Mas as pessoas estão... Aí é um chavão antigo, né? Eu disse que muita gente esquece que o único lugar que o sucesso vem antes é no dicionário do trabalho, né? Tem que trabalhar. É porque a bolsa da residência não é muito alta. E ele tem que pagar Aí é argumento, eu tenho que pagar o crédito educativo, eu casei, como é que eu vou fazer? E é um problema que a gente tem que coacionar, é real, não adianta omitir, é real, mas a gente tem que tentar mudar um pouco aqui e melhorar, porque o povo não merece esse atendimento. Não, isso você está certo, sim. Marcolinho, vamos para um rápido intervalo, nós já passamos dos 30 minutos, tá? Voltaremos daqui a 2 minutos, aí vamos falar um pouquinho do Renato político e suas pretensões, tá bom? Voltamos já.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando esta noite com Renato Abirrame. Renato, você já fez um quadro geral da saúde no nosso município, você mesmo disse aí no intervalo, né? A gente não sabe pelo Brasil afora, mas eu não acredito que seja muito melhor do que aqui, apesar que deve ter lugar que seja, né? Tem lugares piores, não sei nem como pior, não sei, né? Mas, pior é difícil, hein? Mas será que tem algum melhor por aí? Não sei Não, se melhor tem muitos municípios. Você tem algum exemplo de município que você acha que poderia ser um modelo para Friburgo? Esse modelo tem que depender de cada região, né? As peculiaridades da região, o quantitativo de profissionais. Pode ser que no Sul seja bom, aqui não seja. Você não tem como fazer um paralelo. Mas aqui em Nova Friburgo, o Friburgo já foi exemplo de muita coisa, né? Esse programa mesmo que nós implantamos aqui em Friburgo, foi eu que trouxe a estratégia de saúde da família para cá. Na época, foi o José Roberto Silveira, era o prefeito de Niterói. Ele veio aqui, nós conversamos. O secretário de saúde também veio aqui, era Gilson Cantarino. O que mesmo que depois foi ser secretário de saúde, que nós conseguimos o convênio, né, para cirurgia cardíaca. E aí, o Jorge Roberto abriu lá a Prefeitura de Niterói, né, o sistema de saúde lá que ele tinha implantado, foi pioneiro no Brasil, a estratégia muito bem feita, mas o Niterói só tem zona urbana, não tem zona rural. Aí eu falei com ele, aqui a zona urbana estava coberta. Nós transformamos a policlínica em Conselheiro, era uma unidade básica, transformou em policlínica. Antigo SASE era uma policlínica, Tunicaçu uma policlínica e o Silvio Henrique Brown, ali no Suspiro, mais uma policlínica. Eram 4 policlínicas, tinha algumas UBS, 2, né, naquela época. E nós criamos a estratégia de saúde da família, objetivando atender a zona rural. Começamos no 3º distrito e estendemos para toda a cidade. É uma coisa que, atendimento no mesmo lugar, no futuro, e eu acho que esse futuro pode chegar, as estratégias de cada região, por exemplo, no 3º distrito, Lumiar e São Pedro da Serra, que são distritos bem longínquos, teria que ter um atendimento 24 horas. Não é pronto-socorro, atendimento 24 horas com rodízio de equipe. Isso tudo era um sonho, né? A gente sonha muito, né, e não vê a realidade. Mas com a deterioração da saúde, falta de total planejamento, não existem metas, programas estruturantes, não há nenhum sentido, não sei o que eles fazem na Secretaria de Saúde. A pessoa que está lá não é da área, isso não dá certo, uma coisa que eu sempre disse, tem que ter um médico qualificado, não é qualquer médico também, tem que ter um qualificado. Ele tem que ter a capacidade de gestor, né? Não adianta botar um jeito que não se uma interessa. Uma pessoa que não tem capacidade de gestão não vai adiantar nada. Tem que ter já uma experiência prévia para poder dar certo, senão não vai dar. Se botar um camarada cru lá, não souber administrar, não adianta nada. Ele tem um conhecimento técnico, mas não sabe. O que está acontecendo sistematicamente aqui em Nova Friburgo, já não é desse governo só, dos anteriores também. A gente observa aqui em Friburgo que, inclusive, os secretários de saúde passam muito rapidamente, né?
troca de secretário um rodízio toda hora. de secretário, porque a penúltima demorou muito, né? Uns 3 anos. Demorou muito. Mas todo mundo queria que ela saísse. Eu não conheço, né? Eu não conheço. Agora, eu vejo reflexos que são péssimos, né? Em relação Eu também à não a situação. conheço pessoalmente, mas ela não tinha, assim, digamos, uma boa aceitação. Pelo menos as pessoas não gostavam, né? E o secretário tem que ter empatia, ele tem que gostar do paciente, da população, ele tem que saber que tem que dar o melhor de tudo para que a população tenha uma saúde digna. E, infelizmente, aqui em Friburgo é completamente... Isso aí, esses exemplos que eu dei de falta de profissionais médicos que tinham especialidades que são insubstituíveis, que tinham que estar lá presente e não tem, isso é uma falta total de responsabilidade do governo. E não é de agora, né? Piorou agora. Nunca, eu não me lembro de nenhuma época, eu estou aqui há muitos anos, que não tinha cardiologista, que não tinha psiquiatra, não tinha reumatologista. Nunca, acho que não houve isso, não. Né? Nenhuma época. Quando eu fui vereador, não ia fazer o diabo lá. Você nem imagina o que eu ia fazer. Agora, eu lembro que você ficou um bom tempo afastado do programa, porque você um dia me disse que, em 2016, que você ia dar um tempo. E você mesmo falou que ficou estudando. Eu cansei de lutar, você luta, tenta melhorar, Dá você faz ponta e de melhora. faca. Aí depois vem um sucessor, destrói tudo que você fez. É igual o Sasa, por exemplo. Está lá, sendo destruído. Foi eu que trouxe para Friburgo, eu consegui. Fiquei lá uma semana para convencer o superintendente do INAMPS, na época que tinha o INAMPS, a aceitar. Ele tem um processo, não dá. E eu fiquei lá uma semana, ele era meu colega de turma, ele tinha essa vantagem, né? Aí depois ele cansou, falou, Sérgio, você ganhou por insistência. E nós fizemos lá, transformamos em policlínica, fizemos uma reforma, você lembra na época do Heródoto? Lembro. Uma reforma, ficou um policlínica, e acabou. E num local estratégico, né? E o Túnica Sul seria uma unidade especial de atendimento da criança, da mulher e do adolescente, específica, para não ter essas 2 unidades no mesmo bairro, né? E de conselheiro, nós dobramos a capacidade do... Ali já foi prometido até ser UPA aí, né? No governo isso é um passado. absurdo, né? Nós não precisamos mais de UPA. Isso é demagogia. Igual, vamos fazer uma faculdade de medicina, vai melhorar. Não adianta fazer faculdade. O que tem que fazer, aí é um processo mais demorado. Residência médica no Hospital Raul Sertã. Isso é outra coisa que fala, se não acontece. Quando eu era professor da Faculdade de Medicina da FES, eu trouxe a direção aqui. Eles foram visitar o São Lucas, visitaram o Hospital Raul Sertã. Eles ficaram maravilhados com as perspectivas e as possibilidades de trazer a residência médica para cá. Infelizmente, eu não tive nenhum apoio e não consegui. Não é? Da classe médica também, muita gente não querendo, não sei porquê. Né? Eu acho que a residência muda totalmente, porque o residente ele vai ficar lá e vai para aprender. Para isso tem que ter um preceptor. O preceptor tem que estar qualificado. E aí o padrão muda completamente. Essa é uma visão, não é futurística, é uma visão de prática, de dia a dia. É mais um ponto que eu sei que não vai ser rápido, mas pode ser. O que é rápido é aquilo que eu disse, para salvar a vida imediata. Não pode mais continuar como está. Você está falando, é uma série antiga, né? Eu nem sei se está passando mais, mas tinha muito a ver com a residência médica. Não sei se você lembra, o plantão médico. Não, lembro. A residência médica é fundamental. E o plantão médico, eles conseguiram fazer um programa mostrando a residência, a importância da residência. A minha filha fez 4 anos de residência. Tem que fazer, se não fizer, não adianta. O garoto entrava lá recém-formado, pegava aqueles casos junto, claro. Mas tinha preceptor. Sempre. Ele não ficava sozinho. Eu, por exemplo, eu quando fui estagiário, nos primeiros momentos, eu ia para lá, sempre, depois eu fui pegando mais cancha, comecei a me aventurar. Quando eu me formei, depois de 3 anos de estágio, eu já atuava bastante como engenheiro, mas você precisa ter alguém para te ensinar. E tem que ser uma pessoa experiente, claro. Eu aconselho os colegas que estão se formando agora, pensa um pouquinho, vamos fazer residência. Aí, estuda para passar, é 1 ano só, se estudar, passa, escolhe uma residência, uma especialidade que você queira fazer e vai fazer. Não venha trabalhar sem fazer residência.
Isso é um apelo que eu faço, porque o grande problema isso disso, salva vidas. Isso aí, o grande problema que eu estou falando, porque ele não tem experiência, ele é um neófito, assim pode-se dizer, né? Pode-se dizer, não, é verdade. Não, um neófito. O que acontece com ele? Ele erra um diagnóstico que precisa, digamos, de uma resposta rápida, o resultado dele vai aparecer lá no São João Batista. O que eu estou vendo é falta de humanismo. As pessoas já são atendidas, fazem o exame, os pacientes não são examinados. Como é que pode? Vai num pronto-socorro, né, com uma falta de ar, por exemplo, e não é examinado. Eu já peguei a opção, não é examinado. Aí faz um raio-x, e agora a tomografia, né? Pneumonia. Aí está com antibiótico, sem examinar o paciente está com insuficiência cardíaca. Dezenas, por isso que eu estou revoltado, dezenas que eu já peguei. Aí eu pergunto, mas ele não te deixou deitar? Não, ele não examinou, não. Nem verificou a minha pressão. Ele vem a pressão lá da enfermagem, eles aceitam a cama. A pressão não é de uma vez só, tirar do braço direito, braço esquerdo, deitado, em pé, 3 minutos, para ver. A dengue agora, hipotensão postural. Como é que você vê a hipotensão postural? Às vezes está normal, nessa posição que você está. Mas se ele levantar e ficar 3 minutos, vai cair. Aí está mostrando que está havendo uma desidratação, uma perda de líquido. Isso é importante para diagnóstico. E a dengue também. Dengue não pode matar. Isso é um absurdo. Mas está matando, com né? Falta de conduta. Falta de diagnóstico de sinais de alarme, né? Que tem sinais de alarme. E as pessoas têm que saber em casa que é isso. Aí vai lá para o hospital, ficar horas, não faz o diagnóstico, aí morre. A dengue é um problema sério. Eu já tive dengue. Olha que é uma doença danada. Mas eu tive essa... Não era nem para existir, né? Se tivesse os cuidados, né? Não era. Os mosquitinhos... 3 em 4 casos, contagem é intradomiciliar, dentro da casa. Então... É complicado. Mas, Renato, nós já estamos no minuto 46, eu preciso fazer uma pergunta a você. Pode fazer, à vontade. O programa é o Por Onde Anda. Você o último mandato seu em 2016. Você me disse naquela época, logo depois, você estava cansado. Mas você está mostrando esse quadro seu de revolta com o que está acontecendo. Eu fui candidato a prefeito, na pesquisa eu era o segundo. E tinha uma redação pífia. Por quê? Porque ninguém apoiou. Se me apoiasse, eu tinha ganho aquela eleição. Em 2016, ninguém apoiou, acabou. Sem apoio, não adianta ser candidato de si. Não adianta, de si não adianta. Não adianta mesmo. Eu não quero nunca mais ser candidato a prefeito. Nós fizemos, você inclusive participou de um debate com a gente, né? Mas é evidente que você não tiver apoio, não adianta. É imaginável. Mas vereador, você pode ser. E a eleição está próxima. Isso passa pela tua cabeça? Não, o problema é que eu não consigo ficar calado, né? Eu não consigo mais ver essas coisas que nós discorremos aí durante o programa e ficar quieto, sabendo que tem soluções, sabendo que as pessoas estão morrendo, que estão sendo pessimamente atendidas, sem um humanismo, sem nada, e que isso tem jeito, né? Nós não podemos mais tolerar. Então eu não vou ficar omisso, não vou ficar. Eu já estou aposentado, eu não preciso mais. Até no consultório, eu atendo só plano de saúde, por incrível que pareça, não atendo particular mais não, acabou. Aí trabalho no Bento 16 já há mais de 10 anos, que é um ambulatório ligado à catedral. Que eu sei, que você não gosta de falar, mas faz um trabalho social relevante. Hoje, né, nós estamos gravando o programa aqui, e eu vou chegar atrasado, mas já avisei que vou chegar atrasado, eu vou atender 15, que hora que eu vou sair de lá? E você faz algo que se você não fizer, provavelmente ele vai bater na rede pública e não vai ser atendido. Eu evito muitas internações e consigo ajudar muita gente. Eu acho que pouco, né? Porque a quantidade é muito maior. Eu sei. Eu não tenho condição. Hoje eu vou atender 15. 3 eu vou recusar, porque eu não tenho mais condição. Eu vou sair daqui, vou lá, vou ficar até 8, 20, 21 horas. Não dá mais para atender. A gente vê lá. Mas então você é pré-candidato a vereador? Eu estou pensando nisso, né? Pensando em voltar, porque eu não vou tolerar. E eu não estou vendo saída, né? A saída. Pretende botar a boca no trombone na Câmara? Não, eu vou botar a boca no trombone, sim, eu sempre fiz isso. Você estou falando, você sempre fez. fez. É só recordar o que eu falava na Câmara quando foi vereador. E você falar de saúde, você tem propriedade para falar, né? Eu disse, não adianta.
investir tudo no hospital, esquecer os ambulatórios, porque as doenças não serão controladas. 2/3 das doenças crônicas podem ser até evitadas, e não são. Não são, quanto mais aqui em Friburgo, né? Quem não tem plano de saúde, o plano de saúde é 20%. Isso. Quem não tem plano de saúde, e o plano de saúde está caro. Está muito caro, muito caro. Eu tenho um amigo meu que é viúvo, com 84 anos, é um plano de... Ele foi, digamos, servidor público federal, ele paga o tal do GEAP R$2.000. O GEAP eu pago também. Você paga o GEAP também? Porque eu tenho Unimed, né? Sai do GEAP, até pensar nisso. Isso aí, mas eu falei, ele não é mole, né, o camarada. O GEAP a gente não escolhe, não, ele já vem incorporado. Já vem incorporado, ele falou para mim. Eu fui médico do Ministério da Saúde. Mas você quer ver uma coisa? Eu, por exemplo, se você falar em saúde, todo mundo fala, né? Fala vereador, fala pré-candidato, todo mundo fala. Agora, o que eu vi aqui? A gente vê, o vereador chega lá na Câmara, pior, ainda vai lá para a porta do Hospital Raul Sertã. Isso não, eu nunca fui. Ficar falando, saúde. Mas ele fui. não é capaz de dizer o que está errado na saúde, tem que ser consertado. E é a solução que eu estou dando. E soluções existem. E também, é lógico que na situação que está, nessa circunstância, tem que o vereador, né, eu iria lá. Mas você tem que falar... Iria lá para conversar com os médicos, para não deixar os pacientes naquela situação. Para mim, você, para criticar alguma coisa, você tem que... Olha, eu aprendi isso com... Talvez tenha sido o melhor profissional que eu trabalhei. E olha que eu trabalhei logo no início da minha carreira. Ele foi meu chefe quando eu era estagiário. Você entrava na sala dele, falava assim, o nome dele, eu não esqueci o nome dele, é José Luiz Pitanga Maia, não sei nem se está vivo. Você chegava para ele e falava assim, olha, está acontecendo isso. Ele olhava para a cara, tá bom. Aí, na terceira vez, eu falei, poxa, eu falo lá com ele, só fala que tá bom. O dia que você falar para ele, está acontecendo isso, e apresentar uma sugestão, pode ser a mais absurda, ele vai te ouvir. Então, o vereador, antes de sair falando que a saúde está uma droga, ele deve, pelo menos, procurar saber onde ele cobrar. E por que está assim? Por que está assim? E por quê? Aí ele vai falar, eu encontrei lá não tem cardiologista, precisa de cardiologista. Porque a gente sabe... Não, e falta de capacitação dos profissionais, não adianta ter. Porque não adianta botar, e sem não adianta, não vai resolver. Não vai resolver. A maior parte dessas doenças, patologias crônicas, que podem ser evitadas, né? 2/3 delas podem até ser evitadas e as que não forem evitadas podem ser tratadas. E as pessoas podem viver muito bem. Então, isso tem que ter uma formação, que não precisa ser muito grande, mas uma formação que dê condições para o médico da periferia, o médico das UBS, o médico do Sistema de Saúde da Família, resolver esses problemas principais: hipertensão, diabetes, doença coronária, doenças infecciosas agudas que eles possam resolver em loco. Então, tem uma série de doenças que eles podem evitar e diminuir a progressão da doença e salvar as pessoas. Agora, Renato, tem outra questão que eu sei que você vai poder dizer com propriedade, é que se fala que os médicos experientes da cidade não querem se envolver com o serviço público. E a gente entende, né? A pessoa muitos estão saindo dos planos de saúde. Estão saindo. Eles estão saindo do plano de saúde, ganha pouco, sei lá o quê. Eu tenho um tipo de visão diferente. Eu sempre fiquei em plano de saúde, nunca larguei. Eu não gosto de paciente particular, né? Porque hoje o particular, a maior parte tem plano de saúde, né? O particular é a pessoa que não tem muito dinheiro. Muito dinheiro, eu atendo lá no ambulatório, e a minha secretária do consultório, as duas já dizem isso. Ele atende no ambulatório, não tem problema, vocês podem ir lá marcar e tudo. É isso que eu faço. Mas você acha que isso procede, a reclamação de que os médicos melhores não querem mais o serviço público? Não querem, mas pode... por exemplo, eu estive pensando, quem seriam os 2 médicos para ficar na clínica médica supervisionando, né? Na clínica médica. Porque tem que ser experiente, né? Eu pensei aqui em 2, eu não vou falar os nomes por causa dos outros. Né? Não por causa deles, por causa dos outros. Isso aí. 2. Senão vamos jogar pedra. Então vamos jogar pedra. Cardiologista, eu também tenho 2 que poderiam chefiar. Porque isso muda. Pelo menos para chefiar, né? Não é para trabalhar, botar a mão na mala, mas pelo menos orientar. Aqui, nunca vi uma cidade do porte de Friburgo não ter discussão multidisciplinar, uma coisa que todo hospital tem.
Um caso complicado, por exemplo, uma fibrose, estou falando da minha especialidade, e que tem, aquilo é fibrose idiopática, é pH crônica, é outra causa, tem que ter o pneumologista, cirurgião, patologista, radiologista, numa mesa para discutir o caso. Que Friburgo não tem. Isso pode ser criado com centro de estudos. O centro de estudos é fundamental, né? Eu falei, o auditório lá do Centro de Saúde, acabaram, transformaram, sei lá em quê. Quer dizer, os centros de estudos do Hospital Raul Sertan, eu trabalhava lá, chegava às reuniões a 50 médicos. Acabou, não tem mais. Nós estamos já chegando no final do programa, é uma pergunta que é recorrente. Quando eu tive com o Covid em 2022 e fui lá na Raul Sertan. 2000 ou 2022? De 2020 para 2022. Foi no final do ano. Foi de 2000 ou 2022? Não, de 2021 para 2022. 2021 já tinha... Já tinha tomado a vacina, 2 vacinas. Mas eu fui lá porque eu tenho uma sobrinha que é enfermeira, falei, Tio, vamos lá para você fazer uma bendita tomografia. Eu fui lá, tá bom. Fui. E como estava demorando, eu saí andando pelo Raul Sertan, tipo engenheiro, né, olhando a estrutura. E eu vi uma estrutura, digamos, que muita gente não sabe, mas da mesma forma que nós temos uma vida útil, né, nós oferecemos, qualquer construção também tem vida útil. Então você nota que o Raul Sertan, ele já está com uma vida útil totalmente... Sem conservação, né? Sem conservação. Mas mesmo com boa conservação tem, e sem conservação pior ainda. Aí se fala muito na necessidade de um outro hospital. Você acredita que é necessário? Eu acho que não. Aquele hospital, o Raul Sertan, fica no centro, num lugar, um terreno amplo, que tem possibilidade de expansão e tem possibilidade... alguns hospitais na França, no próprio Reino Unido, são estruturas antigas, modernizadas, mas eles aproveitam aquela estrutura. É o que a gente chama de retrofit, né? E há uma possibilidade ali de fazer hoje você é engenheiro, você sabe disso. Mudanças mesmo de estrutura ali, vai ficar muito bom. Se quiser fazer, pode. Mas tem que fazer. Mas para isso tem que acomodar os pacientes em outro local. Tem que ter um local para fazer isso. Tem uma construção imediata, né? Para que esses pacientes... Pelo menos a fazer em parte é possível. Fazer a reforma. Se quiser fazer, é possível. Mas ali, não é barato. Ali né? O lugar é muito bom, né? Tem a vantagem do lugar, né? É um lugar que dá para uma avenida principal, dá para outra importante avenida, que é a General Osório, né? Sem nenhuma dúvida. Está no centro da cidade. Estacionamento amplo. Tem amplo, fácil de chegar, ele tem suas vantagens. Porque para você também levar um hospital para uma outra área ampla, mais fora do centro, não vale a pena. Com esse trânsito nosso caótico. O Antônio Pedro lá em Niterói tinha um pronto-socorro maravilhoso, hospital universitário. Acabaram com o pronto-socorro, agora no final da Alameda, você tem que ir para lá. Passa a Alameda, um trânsito tremendo, já pensou? Hoje a gente tem que pensar até nisso, na mobilidade urbana para essas coisas. Eu sei que não é fácil, não. Renato, estamos chegando no minuto 58, agora a TV está... Está te cobrando. Uma hora tem que ser uma hora. Primeiro eu quero agradecer a presença, fale das 2 pessoas que estão te acompanhando hoje aqui, são 2 conhecidas. Tá. Quem estão com você? Estão a Luane, que é jornalista, e a Isabel. Então, eu agradeço a Isabel. Está há muitos anos comigo também. A Isabel já conheço há bastante tempo, a Luane já passou pela casa. Muito tempo, né? Mas já passaram, né, por aqui. Eu agradeço vocês 2 que estão presentes. Obrigado pela dica, porque eu não tinha conversado com o Renato, que ele falou comigo, eu não queria mais saber, mas eu fiquei feliz em saber que se ele for pré-candidato assim, e caso seja eleito, nós teremos na Câmara Municipal alguém com conhecimento. Porque o vereador chegar lá só falar que a saúde está ruim, não adianta. É igual aparecer lá alguém falar que as construções estão ruins e não explicar por quê. Tem que explicar. Quem critica tem que levar a crítica numa mão e a solução na outra. Se não fizer isso, para mim não é válido. Marconi, grato mais uma vez pela colaboração. Renato, você tem um minuto aí para não estourar a nossa hora. Agradecer, Modesto, essa oportunidade, né? Renovada oportunidade. Agradecer às pessoas que estão nos assistindo, né? E dizer que eu estou aí na luta e vou continuar. Não vou desistir enquanto que eu tiver força, tiver saúde, tiver condições cognitivas perfeitas, eu vou continuar trabalhando em prol da população de Nova Friburgo.
Esse programa Por Onde Anda, ele tem esse objetivo, trazer pessoas experientes que já passaram pela vida pública e que poderão voltar à vida pública. Porque a gente sabe, a renovação é importante. Senão agora é o que mais se vê, né? Já pré-candidato, tem que renovar. A Câmara Municipal tem pessoas que entraram em 2020 que nem era para ter entrado. Então, renovar não basta, tem que renovar com qualidade, senão não adianta nada. Sem nenhuma dúvida. Não adianta nada renovar só por renovar. Então, pense nisso. Quando alguém começar com esse discurso de renovação com vocês, cuidadem, que em vez de renovação, tem muita embromação. Renovar com pessoas de qualidade é válido, mas renovar para ter mais um sem qualidade, fuja deles. É papo furado. Agradeço, Renato, pela presença, tá? Chegando a minha hora, boa noite a todos vocês. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana.